filme O Sexto Sentido conta a história de um menino que estava vivendo com muita turbulação, muita turbulência no coração. Ele precisou da ajuda de um psicólogo que foi interpretado pelo Bruce Willis naquele filme. E aquele psicólogo decidiu cuidar daquele menino de uma forma não tão convencional assim. Ele se aproximou de verdade, ele entrou na casa do menino, ele teve refeições com aquele menino, ele foi à escola com aquele menino, ele foi a alguns shows de música com aquele menino, tudo com o intuito de conseguir a intimidade dele para poder ouvir as histórias que possivelmente estavam levando aquele menino a ter problemas tão sérios, problemas emocionais. Quando isso aconteceu, essa intimidade chegou numa determinada noite, quando o psicólogo estava pondo o menino para dormir. Ele perguntou: conta para mim, vai, de verdade, o que é que está acontecendo com você? E ele respondeu dizendo: eu vejo pessoas mortas. O psicólogo tomou um susto e continuou perguntando: mas você vê pessoas mortas quando você dorme? E ele respondeu: não, eu vejo pessoas mortas o tempo inteiro. E elas pensam que estão vivas, vivem como seres humanos. Então aquele psicólogo começou a trabalhar com aquele garoto na tentativa de levá-lo a perceber os sinais que distinguiam a realidade daquilo que era uma fantasia. O filme vai se desenrolando, mas é exatamente no final que a gente tem uma verdadeira de uma bola no estômago. Quem já assistiu o filme sabe que o melhor está no final. No final do filme a gente descobre algo espetacular, a gente descobre que aquele psicólogo era uma das pessoas que estavam mortas e que estavam assombrando aquele menino com a sua presença o tempo todo, em todos os lugares. Quando a gente assiste o filme O Sexto Sentido, uma vez, a gente não consegue voltar a assistir o filme como se nada tivesse acontecido. Quando a gente assiste pela segunda vez, cada uma das cenas passa a ter um significado diferente. A gente enxerga coisas que a gente não tinha enxergado antes, porque quando a gente tem uma noção completa da história, todas as outras partes pequenas da nossa história ganham sentido, ganham significado. É por isso que a gente tem estudado essa série intitulada A Verdadeira História do Mundo e o Nosso Lugar nessa Grande História. Quem conhece a verdadeira história do mundo não se sente perdido e abandonado, pois sabe exatamente de onde veio e a quem pertence. Na semana passada eu estive em Cuiabá falando para uma denominação cristã e eu o tempo todo fui ciceroneado por um pastor bem velhinho, com mais de 70 anos, que me levava de um lado para o outro, para os compromissos. E no final, quando eu estava indo embora, ele estava no carro comigo e eu perguntei: como é que você está se sentindo nessa fase da sua vida? Como é que está o seu coração, pastor? E ele disse assim: Renato, eu não estou nada bem. E eu perguntei para ele: por que você está tão mal assim? O que é que está te afligindo? E ele respondeu dizendo que numa briga, há poucos dias atrás, a sua irmã tinha jogado na cara dele que eles não eram irmãos consanguíneos, que eles não tinham o mesmo pai. E ele disse: Renato, isso foi uma bomba no meu estômago, porque eu agora não sei muito sobre a minha história, sobre a minha origem, eu não sei de onde eu vim, e se eu não sei de onde eu vim, eu não sei mais quem eu sou. Nisso a gente já estava tirando as bagagens do carro, e eu dei um abraço nesse pastor, dizendo: pastor, o senhor sabe de onde o senhor veio, o senhor sabe qual é a sua origem. Nós passamos sim contingencialmente por pais humanos, mas a nossa origem principal remonta a algo muito anterior. Nós fomos criados por um Deus que nos ama, a nossa origem está posta nele. Quem conhece a verdadeira história do mundo não vive a vida correndo atrás de ilusões, antes descobre o seu lugar nessa grande história. Há um poeta bíblico chamado Salomão, um sujeito que escreveu um livro chamado Eclesiastes, um livro belíssimo. No capítulo 4, Salomão, esse poeta bíblico, começa a contar a história de um homem que, segundo ele, vive totalmente solitário.
ele não tem amigos, ele não tem companheiros, ele não tem com quem repartir as boas notícias do dia a dia. E ele nem mesmo pergunta: por que é que eu trabalho tanto? Por que é que a minha vida é tão agitada assim? Eu estou correndo atrás do quê? O poeta diz que homens como esse são homens que vivem como que correndo atrás do vento, como tolos, como gente insensata. Existem muitas pessoas hoje em dia que vivem assim as suas vidas, correndo atrás de diplomas, de prazer, de beleza, de reconhecimento, como se essas coisas pudessem preenchê-los interiormente. Quem conhece a verdadeira história do mundo não se desespera em meio aos episódios ruins, pois conhece também o grande final. Todos nós passamos por problemas, talvez alguns aqui hoje estejam com sérios problemas nas costas, carregando verdadeiros pianos nos seus ombros, como desemprego, enfermidades físicas, enfermidades emocionais, perdas de pessoas queridas. Quando a gente ganha a consciência da história como um todo, a gente percebe que essas coisas não constituem o capítulo final das nossas vidas. Sempre haverá um outro capítulo, um capítulo maior, um capítulo com um desdobramento diferente e que vai resolver todas as coisas que nós estamos vivendo na história. O primeiro capítulo dessa grande história que nós temos estudado chama-se Criação. E nesse primeiro capítulo nós descobrimos que o mundo não é fruto do acaso, ele não surgiu do nada, mas da intencionalidade criativa de um Deus eterno e essencialmente bom, que fez todas as coisas absolutamente boas e perfeitas. E essa é de cara uma boa notícia para aqueles que se sentem abandonados. Nós não estamos sozinhos, nós temos um Criador, e Ele vive com os olhos fitos na nossa vida e nas nossas necessidades. Mais do que isso, essa também é uma excelente notícia para quem anda indignado com as coisas ruins que andam acontecendo no mundo. Porque elas não foram criadas, elas não foram estabelecidas pelo Deus Criador. Deus fez todas as coisas perfeitas. E se existe alguma coisa no mundo que você concorda com parceiros em dizer isso não é bom, isso não veio do Senhor, isso não veio das mãos dele. O segundo capítulo dessa grande história foi intitulado de Queda, e o resumo desse capítulo é o seguinte: os nossos antepassados fizeram uso da liberdade dada pelo Criador e pecaram desobedientemente contra ele, trazendo colapso e instabilidade sobre a terra. Foi exatamente a opção pela desobediência e pela independência de Deus, pela autonomia, que trouxe o mundo todo a essa instabilidade, a esse colapso que detona o emocional de muita gente. A Bíblia conta que os problemas emocionais surgiram como fruto dessa desconexão com Deus. Adão sentiu medo, e pela primeira vez o medo começou a abalar o ser humano. As crises de relacionamento surgiram. Adão e Eva, primeiro casal, entraram em conflito, brigaram demais. O sofrimento humano emergiu de forma muito forte. A mulher tendo dores de parto, tendo o seu desejo submisso ao desejo do marido, ou seja, a superioridade do homem sobre a mulher, algo que não era previsto por Deus, algo que não era desejado pelo Senhor, e o homem sofrendo por conta da dificuldade de fazer dinheiro, de levantar recursos para o sustento da sua própria casa. O ódio emerge, então Caim e Abel, dois irmãos têm uma briga e um deles acaba assassinado. A imoralidade surge também. A gente percebe isso numa história um pouquinho mais para frente, em Gênesis capítulo 6, quando Noé vê uma parreira, pega algumas uvas e começa a manipular aquelas uvas, e ele descobre algo que muitos de nós gostamos bastante. Ele descobre o vinho.
E ao invés de se deleitar moderadamente com o vinho, ele se embriaga. E ele se embriaga de tal forma que ele entra na sua tenda completamente nu. E a Bíblia diz que algo terrível aconteceu ali. A gente não sabe ao certo o que é, qual foi o constrangimento entre ele e o seu filho, mas alguns teólogos acreditam que possivelmente algum tipo de incesto aconteceu naquela experiência, algum tipo de abuso sexual ocorreu, mostrando a chegada da imoralidade, a chegada da bebedice, de tantas outras coisas que não foram previstas pelo Senhor. As pragas vieram, os terremotos, os tufões, tudo isso abalou a face da terra, inclusive a morte. A morte não foi planejada pelo Senhor, ela se estabeleceu na história por conta dessa desconexão com Deus, por conta do desejo de nós, seres humanos, em vivermos de acordo com o nosso próprio conselho. Hoje, a gente vai conversar sobre o chamado. O chamado nos remete ao fato de que Deus não se acomodou com a rebelião dos nossos primeiros pais. Ele não disse, bom, já que eles se afastaram de mim, já que eles destruíram o mundo, que eles vivam nesse mundo e eu vou viver no meu. Não. O nosso Deus não se acomodou com a nossa rebelião. Ele também não se acomodou com o fato de nós estarmos vivendo em meio a tantos problemas e tantas dificuldades. Ele simplesmente decidiu elaborar um plano de restauração, e esse plano passava pela formação de um povo que funcionaria como uma espécie de exército para curar toda a terra. A história da formação desse povo se encontra em Gênesis capítulo 12. A partir do versículo 1, diz o seguinte: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Um texto que é conhecido de muitos de nós que já frequentamos uma igreja há um bom tempo. O que não está acontecendo neste episódio tão importante? O que não está acontecendo aqui? Primeiramente, não está acontecendo um despertamento espontâneo de Abraão visando a aproximação do seu Criador. Ele não teve um despertamento como quem diz assim, puxa vida, a vida não está sendo boa não, para mim, para minha família, para o mundo inteiro, desde que nós nos afastamos do Senhor. Acho melhor a gente voltar para Ele. Acho melhor a gente se render novamente aos pés do Criador. Não, não é um despertamento humano, não é uma disposição que nasce do coração dele, mas foi Deus quem rompeu o silêncio, tomou a iniciativa e viabilizou a relação. Versículo 1 diz: Então o Senhor disse a Abraão. O Salmo de número 14 amplia essa história da dificuldade que os homens têm de buscarem a Deus. Dá uma olhadinha o que o Salmo 14 diz. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus, mas todos se desviaram. Ele fica ali olhando, vamos ver se tem alguém me buscando, me procurando, mas isso não é uma busca de sucesso. Todos se desviaram, todos estão vivendo as suas vidas no ponto morto, e sempre que a gente coloca a vida no ponto morto, a gente não para aos pés do Senhor, a gente desvia, a gente vai para outros cantos, a gente vai se apaixonando por outras realidades. Gênesis 3, 8 e 9 nos surpreende com o fato de que, apesar da gente não buscar o Senhor, é Ele quem toma a iniciativa para vir nos buscar. A primeira pergunta apresentada na Bíblia, olha que interessante isso, é uma pergunta que foi feita pelo Criador com relação a um homem que tinha se afastado dele. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus,
esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? A primeira pergunta feita nas Escrituras é a palavra: onde está você? Deus está muito preocupado com a gente. Onde você foi parar? Por que é que você tem se afastado tanto? Por que é que você não tem me buscado mais? Aonde você foi parar? A primeira coisa que não aconteceu nessa história é que não houve um despertamento humano. A segunda coisa que não ocorreu nesse texto foi um processo seletivo da parte de Deus, por ter tido Deus o privilégio de encontrar um homem como Abraão, um homem justo e íntegro. Definitivamente não foi o que aconteceu nessa história. Até esse momento, capítulo 12 de Gênesis, nós não temos nenhuma informação sobre virtudes, sobre potencialidade, sobre feitos extraordinários de Abrão. O que a gente tem somente é o conhecimento histórico de como viviam aqueles homens que eram seminômades naquela época. Alguns historiadores nos dizem que aqueles homens eram enotistas, ou seja, cada família possuía um Deus criado pela própria família e rendia a sua adoração a esse Deus familiar. Cada família tinha um Deus. Mas ao mesmo tempo que eles tinham um Deus, eles acreditavam que os deuses das outras famílias, muito embora criados por eles, eram deuses reais e que também tinham o seu poder e também tinham a sua influência. À medida em que essas famílias iam se agrupando e os clãs eram formados, algumas percepções a respeito de como funcionava a sorte das famílias que estavam por ali geraram o que a gente chama de politeísmo. Quando, por exemplo, uma família olhava uma outra que se dava sempre bem nas guerras, eles pensavam assim: quer saber de uma coisa? O Deus deles deve ser bom na guerra, vamos adorá-lo como o Deus da guerra. Quando eles percebiam que uma outra família se dava bem na hora do plantio, eles logo pensavam: opa, espera um pouquinho, talvez esse Deus dessa família, possa ser adorado no momento em que nós precisarmos de recursos financeiros, de um sucesso na plantação. O politeísmo então surge e aquele grupo todo de pessoas vivia adorando inúmeras divindades com o intuito de tirarem proveito para as suas histórias, para as suas vidas e para os seus desafios pessoais. Abrão era um deles. Abrão era um desses sujeitos que fazia exatamente o que o Senhor Deus abomina. Idolatria é uma das coisas que o Senhor mais odeia. Mas independentemente disso, ele foi na direção de Abraão, tomou uma iniciativa para redimir a história dele, para redimir a história da família dele e usar a família que nasceria a partir dele como um exército para curar o mundo todo. Romanos capítulo 3, de 10 a 12 diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A gente às vezes se sente um pouco constrangido com um texto forte como esse, porque a gente diz assim: como não há ninguém justo? Existem sim pessoas boas por aí, existem pessoas más. O problema é que normalmente a gente usa uma régua diferente da régua utilizada pelo autor bíblico para fazer essa afirmação. Quando a gente diz que existem pessoas boas e pessoas ruins, nós usamos uma régua humana. E a gente compara pessoas com pessoas. E sempre que a gente compara pessoas com pessoas, a gente é tentado a acreditar nisso. Existem alguns que são bons e existem alguns que não são bons. Mas quando a gente usa o próprio Deus como régua, o Deus que é justo, santo, amoroso, na maior plenitude que isso possa acontecer,
Não há ninguém que sobre diante desse Deus. Ninguém que possa dizer: eu sou tão amoroso como Ele, tão bondoso como Ele, tão justo como Ele. Por isso, Paulo diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas como é que nós conseguimos conviver com um Deus que é totalmente justo? Por que é que a bondade dEle e a justiça dEle não nos consomem? Romanos 5,1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Nós podemos nos relacionar com o Senhor quando temos fé naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, morrendo por conta dos nossos pecados, nos perdoando, e dessa forma somos justificados para vivermos na presença do Senhor. Abraão era justificado pela fé naquilo que Jesus faria no futuro. Nós, que vivemos depois de Jesus, somos justificados pela fé naquilo que Jesus já fez há 2000 anos atrás. O que também não está acontecendo nesse texto, neste episódio? Um chamado especial de Deus que implica no descaso dos demais povos. Tem muita gente que acredita nisso. Deus escolheu um povo só e não quer nem saber dos outros. Deus se importa com a família de Abraão, Deus se importa com os israelitas e não se importa com os demais. Isso é uma grande bobagem. Perceba no versículo 1: e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra. Ou seja, o chamado desse exército não é tão somente um privilégio. É, sobretudo, uma responsabilidade. Eles foram chamados por Deus para abençoarem as outras nações. Apocalipse 5,9 diz: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Um texto do Apocalipse que mostra como Deus tem interesse em alcançar gente de todo canto, gente de toda cor, gente que fala as línguas das mais diversas possíveis. Michael Gorin, citado também na mensagem do domingo passado, diz que Deus limita o seu foco redentor a um só homem, uma só nação, mas o seu propósito final é trazer bênção redentora sobre toda a criação. Gênesis 12, que nós acabamos de ler, não conta a história de um homem que se sentiu à vontade de procurar Deus, ele foi desperto por ele mesmo, mas Deus entrou na história dele. Também não conta a história de um homem virtuoso que chamou a atenção pela sua bondade, mas de um Deus que é amoroso e que vem na nossa direção quando a gente nem merece. E esse texto também não conta a história de um povo separado, escolhido, que revela dessa forma o descaso de Deus sobre os demais povos na face da terra. O que Deus espera então desse povo formado por Ele? Quando Deus escolheu Abraão, separou a família de Abraão, formou o povo dele, o que Deus esperava? Primeiramente, Ele esperava uma devoção exclusiva. Devoção exclusiva. O versículo 1 diz: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Saia. Em outras palavras, vocês não vão mais adorar os deuses familiares de vocês. Vocês não vão se encantar mais com os deuses das outras famílias, dos clãs que vivem perto de vocês. Vocês também não vão viver mais como se os seus pais, as suas mães, fossem os deuses de vocês. Vocês vão abandonar tudo quanto demanda a adoração de vocês no contexto atual, para me conhecerem e me adorarem com exclusividade. Saia da sua terra, saia da sua terra. Deus esperava que aquele povo o adorasse com exclusividade. Uma devoção exclusiva a Deus requer primeiramente a percepção dos ídolos que têm demandado de nós a adoração. Dos ídolos que têm demandado da nossa vida a adoração.
A gente está conversando sobre a história de Abraão e a gente é imediatamente levado a perceber algo que foi crescendo na vida de Abraão como um ídolo. Você que conhece a história dele se lembra que ele e sua esposa Sarai tinham dificuldades para engravidarem, para terem um filho. E por anos a fio eles oraram dizendo: Deus, por favor, nos dá um filho, Deus nos dá um filho. E quando lá na frente, depois de diversos anos isso aconteceu, veio Isaque, aquele menino foi alvo de um amor tão grande, mas tão grande, que ele acabou ocupando um lugar que ele não deveria ocupar. Se é que você está me entendendo. O Senhor Deus, percebendo isso, num determinado momento disse: Abrão, tem um desafio para você hoje. Pega lá o seu filho, porque vocês vão fazer um passeio. E ele disse: ok, passeio, que legal. Passeio de pai e filho é uma coisa que eu gosto muito. Por sinal, que delícia conviver com esse presente que o Senhor me deu. E Deus respondeu: o negócio é o seguinte, vocês não vão ter um passeio tão tranquilo assim não. Na verdade, o que eu tenho para vocês é que você vai até o Monte Moriá, e quando você chegar no ápice desse monte, você vai amordaçar o seu filho, você vai colocá-lo naquele altar que existe no cume do monte, e você vai sacrificá-lo em meu nome. Você consegue imaginar como isso mexeu com o coração de Abraão? E ele então pegou seu filho, subiu com seu filho no Monte Moriá, e eu imagino o filho perguntando o tempo todo: pai, para onde a gente está indo? Por que a gente está subindo esse monte? E ele derramando algumas lágrimas, como quem diz: o que é que eu vou fazer? Para onde eu estou indo? Por que é que o Senhor me pediu esse absurdo? E quando eles chegam no momento certo, na hora certa, o pai segura o filho pelas costas, amordaça o filho, coloca o filho sobre o altar, e como que derramando lágrimas e tendo vontade de gritar, ele levanta a mão para sacrificar o filho, e Deus segura a mão de Abraão e diz: basta. Basta, Abraão. Não precisa seguir adiante. Eu não sou como os demais deuses ao redor desse meu povo, que vivem sacrificando para os deuses deles. Eu não sou como os demais povos. Vocês podem voltar para casa, mas a lição que fica para você é essa: cuidado para não colocar pessoas no meu lugar, cuidado para não fazer dos meus presentes verdadeiros ídolos para vocês. Às vezes isso tem acontecido com muitos de nós. Profissões têm um potencial enorme para virarem ídolos. Bens que a gente ganha, que a gente conquista, têm um potencial enorme para se transformarem em ídolos do nosso coração. Se a gente quer oferecer uma devoção exclusiva a Deus, a gente precisa perceber o que de fato funciona como ídolo aqui dentro, para removê-los primeiro. E em segundo lugar, a gente precisa de uma disposição de obedecer a Deus de maneira irrestrita. Obedecer de maneira irrestrita. Existem muitas pessoas que se aproximam de Deus numa igreja cristã e pensam assim: bom, com aquilo que eu concordar, eu obedeço. Com aquilo que eu não concordar, eu não obedeço. Esse tipo de postura, na verdade, é uma anti-obediência, porque todas as vezes que a gente obedece, fazendo aquilo com o qual a gente concorda, na verdade a gente não está obedecendo a outra pessoa, a gente está simplesmente obedecendo a nossa percepção da realidade, aos nossos convencimentos. É exatamente quando Deus dá uma lei sobre um assunto que deixa a gente completamente desarticulado, que foi pavimentado diante de nós a oportunidade de nós exercitarmos a real obediência. Diante disso, a pergunta que eu faço para vocês nessa noite é: quais são as áreas que você costuma não deixar Deus tocar? Quais são aquelas áreas em que você diz: não, Deus, aqui não.
aí é complicado demais. Não mexe no meu bolso, não mexe na minha sexualidade, não mexe na maneira como eu faço os meus negócios, não mexe na forma como eu idolatro os meus filhos. Se a gente quer cumprir ao propósito de Deus para a nossa vida e oferecer a Ele uma devoção exclusiva, a gente precisa ter uma percepção dos ídolos do nosso coração, que demandam de nós adoração e também disposição de obedecer de maneira irrestrita às leis de Deus. A segunda coisa que Deus espera do seu povo, formado a partir de Abraão, foi uma confiança incondicional. Isso aqui é bem interessante. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Tenta se colocar dentro dessa história para perceber como isso foi complicado, como isso foi difícil. Imagine, por exemplo, Abraão dentro de casa, arrumando as suas coisas, as suas malas, e de repente a esposa dele diz: meu bem, o que está acontecendo? Você está arrumando as malas, você está me deixando? E ele diz: não estou te deixando não, faça as suas malas também, nós vamos sair desse lugar. E a esposa, percebendo que o marido estava um pouco com a cabeça quente, decidiu não perguntar mais nada, abriu a mala, começou a colocar as roupas para dentro, e de repente ele diz: foi Deus que nos mandou para fora daqui. E ele então faz a fatídica pergunta, né? Mas Abraão, para onde Deus mandou a gente ir? E ele então responde: eu não sei. Ele ainda não disse. A gente precisa simplesmente pegar as nossas coisas e partir. E ele disse que depois, no caminho, ele vai contar para a gente para onde a gente vai. Deus espera do seu povo uma confiança incondicional. Confiar em Deus incondicionalmente implica, primeiramente, na disposição de abrir mão da necessidade de ter todas as respostas. Quando a gente enfrenta alguns problemas, tudo que a gente quer é algumas respostas para poder se situar, para poder se equilibrar, né? Deus, por que o Senhor permitiu essa doença? Por quê? Eu quero saber a razão. Porque se o Senhor contar a razão dessa doença, talvez eu me convença de que ela é justa, de que ela é cabível, então eu não vou brigar com o Senhor, eu não vou abandonar o Senhor, e eu vou manter o meu coração estável apesar da doença. Combinado? Me diz o porquê. Às vezes outras famílias sofrem porque não podem ter filhos, e então se voltam para Deus da mesma forma, dizendo: Deus, por quê? Por qual razão? Por que para os outros sim, e para a gente não? Por que não? Por quê? Porque se o Senhor disser para a gente o motivo, a razão, aí a gente vai ficar em paz, porque a gente vai entender, a gente vai organizar a cabeça da gente, a gente não vai se afastar do Senhor, e a gente vai viver em paz. Mas todas as vezes em que a gente reclama o ter todas as respostas para poder confiar em Deus, na verdade a gente não está confiando em Deus, a gente está confiando em nós mesmos, na nossa capacidade de avaliar as coisas, de compreender o mundo, o que anda acontecendo com a nossa vida, da mesma forma como Deus estimulou Abraão e Sara a confiarem nele. Deus tem desafiado alguns de nós a confiarmos nele também. Portanto, abra mão das inúmeras perguntas, abra mão da necessidade de ter todas as peças do tabuleiro para então dizer: eu confio. Quem tem todas as peças do tabuleiro não confia em Deus, confia em si mesmo, na sua capacidade de organizar os eventos que acontecem com a sua vida. Confiar em Deus incondicionalmente também implica na disposição de fazer o que é certo, mesmo que isso possa nos fragilizar. Essa história de sair da casa deles, da parentela, perceba, há um nível de fragilização nisso, né?
Eles estão se expondo a outras famílias, e aquele período era um período de muitas guerras, de muito massacre. Uma família devorava a outra família simplesmente para se apropriar dos bois, dos cabritos, dos bens. Eles estão saindo para uma situação fragilizadora. Às vezes a gente é tentado da mesma forma a não confiar em Deus. Quando, por exemplo, surge uma situação dentro de casa e a esposa faz a fatídica pergunta, a gente é tentado a mentir para que então a nossa fragilidade não venha à tona. É só uma mentirinha, pequenininha. Uma mentirinha que vai consertar o que eu estou vivendo aqui. O problema é que quando a gente opta pela mentira, a gente está tirando a nossa confiança no Deus que diz que é melhor falar a verdade, para colocar a nossa confiança na nossa capacidade de ludibriar o outro. E aí a gente está sozinho. E aí a gente precisa lidar com os desdobramentos que nunca são legais, quando a gente decide mentir dentro de casa. Em terceiro e último lugar, Deus espera do seu povo, o povo que Ele estava formando, para então funcionar como um exército de restauração no mundo, uma vida contagiante, uma vida bonita, uma vida que inspira. Farei de você um grande povo e o abençoarei, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra. Uma vida bonita. É exatamente por isso que Deus deu a esse povo que Ele mesmo formou as conhecidas leis, o decálogo, que muitos de nós conhecemos bem. Em Deuteronômio 4, de 5 a 8, ele explica a razão do oferecimento dessa legislação. Eu lhes ensinei decretos e leis para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos, decretos e preceitos tão justos como esta lei. Neste momento, o povo de Israel estava prestes a entrar numa terra chamada Terra Prometida. Essa era uma terra que já estava sendo habitada por um outro povo. Mas Deus não tirou aquele outro povo do lugar onde eles estavam simplesmente para privilegiar o povo que Ele chamava de povo dele. Deus tinha uma intenção. Aquela região era extremamente estratégica. Todas as passagens e rotas mercantis cruzavam por ali. E se Deus queria influenciar o mundo todo com a vida bonita do seu povo, eles tinham que permanecer naquele lugar. Então Deus os coloca ali. Deus oferece as leis para que então, quando eles vissem os outros povos e fossem admirados por eles, a lei levasse o povo a olhar para Deus. A missão centrípeta do povo de Deus é isso que a gente está acabando de ver aqui. Um teólogo chamado Johannes Blau diz que existem dois movimentos na física, né? O movimento centrífugo, que é o movimento que nos leva para fora, e o movimento centrípeto, que é o movimento que nos leva para dentro. Enquanto o Novo Testamento leva a igreja para uma missão centrífuga, nós devemos sair na direção de pessoas não alcançadas, o Antigo Testamento nos leva a uma missão centrípeta, uma missão de viver uma vida bonita, uma missão que atrai as pessoas pela singularidade da nossa maneira de viver. No desafio de constituir uma sociedade de contraste que denuncie a alienação de Deus, nós podemos viver uma missão centrípeta. Quando a gente começa a obedecer às leis de Deus nos mínimos detalhes, as pessoas percebem o quão distante elas estão do Criador. Talvez seja por isso que alguns dos nossos amigos se sentem um pouco incomodados com a nossa presença quando a gente começa
a não reproduzir algumas práticas que são comuns para eles, que são normais para eles. Isso revela o distanciamento deles do Senhor. A missão centrípeta do povo de Deus também implica no desafio de constituir uma sociedade de contraste que inspire a busca por Deus. O desejo não é simplesmente sermos diferentes para irritarmos o outro, esse não é o propósito, mas o de sermos diferentes para gerarmos atração. Quando a gente olha, por exemplo, Atos capítulo 2, e a gente percebe o surgimento da igreja cristã, uma expressão chama muito a atenção, quando o autor bíblico diz que eles viviam na simpatia de todo o povo. Nós precisamos encontrar exatamente esse meio termo entre uma vida completamente comprometida com a palavra de Deus, com o ensino do Senhor, e uma vida que é simpática, cortês, amistosa, para com as pessoas que ainda não se renderam ao Senhor Jesus. Esse é o desafio lançado para o povo de Deus. Mas o povo chamado por Deus conseguiu cumprir o seu chamado, ele conseguiu viver de maneira a oferecer devoção exclusiva, ele conseguiu cumprir o seu chamado de confiar incondicionalmente no Senhor e também de ter uma missão centrípeta, contagiante, uma vida bonita. A resposta a gente encontra na sequência do texto, do próprio capítulo 12, que diz assim: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Desceu do Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso, o Faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era a sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o Faraó deu ordens para que providenciassem o necessário, para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Uma maneira bem complicada de começar o trabalho de transformar o mundo, você não concorda? Que posturas equivocadas e complicadas foram assumidas por Abraão e pela sua família. Em primeiro lugar, eles substituíram a devoção exclusiva por uma obediência parcial. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Deus não tinha pedido que Ló fosse com ele. Deus não havia autorizado que ninguém mais seguisse com ele. Mas ao invés de oferecer uma devoção exclusiva a Deus, ele simplesmente decidiu obedecer a Deus tão somente naquilo que lhe interessava. Quando as suas vontades eram outras, ele não obedecia o Senhor, ele obedecia a si mesmo e às suas percepções. Esse povo também falhou, substituindo a confiança incondicional que deveria ser colocada em Deus por uma mentira inconveniente. A mulher de Abraão era uma mulher muito bonita, e ele temeu quando se aproximou do Egito. O que vai acontecer? O pessoal vai olhar para minha esposa e vai tentar me matar só para ficar com ela. Então ele teve uma ideia brilhante: diga que é minha irmã, para que me
tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Essa é uma boa maneira de jogar a esposa, né, na cova dos leões. E foi exatamente o que aconteceu, porque quando o pessoal descobriu que Sara era apenas a sua irmã, eles a tomaram para si e tiveram relacionamento sexual com ela. Quando a gente não confia em Deus, a gente faz a opção pela mentira. Quando a gente não confia em Deus, a gente cria histórias. A gente negocia a verdade para tentar, de uma forma diferente, não viver exposto às fragilidades que podem nos incomodar. O povo de Deus também falhou em seu chamado, substituindo a missão contagiante por uma postura contagiosa. Ao invés de administrarem um estilo de vida contagiante, eles desenvolveram uma doença que contagiou todo o Egito. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Aí a gente fica perplexo. Deus não tinha prometido que ia restaurar todas as coisas? O plano dele não consistia em formar um povo que seria como um exército habilitado para restaurar o mundo. Deus não deu para esse povo algumas atribuições, não apresentou as suas expectativas. E agora? Que eles fracassam no seu propósito, que eles não cumprem a vontade de Deus e falham no seu exercício missionário. Aí a gente precisa voltar os nossos olhos para as profecias que foram lançadas pelos profetas desse povo, que apontavam para um descendente dessa família, que seria diferente de todos os parentes dele. Esse descendente que viria lá na frente, 8 séculos depois, de Miqueias e de Isaías, seria o descendente que cumpriria exatamente aquilo que a gente acabou de ver. O texto bíblico diz: mas tu, Belém Efrata, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Deus vai cumprir a sua promessa de usar esse povo. Mas com a falha dos seres humanos desse povo, Deus resolveu enviar o próprio filho dele, um descendente divino, cujas origens estão no passado distante, o próprio Jesus. Jesus foi um descendente desse povo, levantado por Deus para realizar aquilo que os seus irmãos foram incapazes de fazer. Isaías capítulo 9 vai na mesma direção, dizendo: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e com retidão, desde agora e para sempre. Deus vai cumprir a promessa de usar esse povo para transformar o mundo, mas não vai usar os seres humanos normais como ponta de lança. O epicentro da força desse povo viria mais tarde, através de Jesus, aquele que morreu numa cruz, destruiu todas as forças malignas e que nos habilitou com poder
para trabalharmos ao lado dele no processo de restauração de todas as coisas. Concluindo, o terceiro episódio da verdadeira história do mundo nos incentiva a pelo menos 3 coisas. Em primeiro lugar, há uma autoavaliação mais humilde. Há uma autoavaliação mais humilde. Às vezes a gente tem a sensação de que a gente é muito melhor do que na verdade a gente é. Deus lançou sim algumas expectativas sobre o povo dele: devoção exclusiva, confiança incondicional, vida inspiradora, mas eles não deram conta. E eles não deram conta porque o DNA deles foi corrompido pela decisão dos primeiros pais. Todos eles eram pecaminosos, da mesma forma como nós temos um DNA corrompido pelo pecado, e vez ou outra nós fazemos aquilo que desagrada ao Senhor. Portanto, é importante que a gente olhe com mais humildade para a gente. Nós não temos a força que a gente gostaria de ter, e o poder que a gente pode, por um lapso de consciência, imaginar que a gente tem. Em segundo lugar, a gente é convidado também a um olhar menos rigoroso para com o outro. Às vezes a gente cobra demais as pessoas que estão perto da gente. A gente cobra uma perfeição das pessoas que nem mesmo a gente tem para oferecer. O povo de Deus é formado por gente imperfeita, por gente limitada, por gente que fracassa, por gente que pisa na bola, por gente que faz coisas que a gente não consegue admitir, como por exemplo, mentir dizendo: aquela não é minha esposa, aquela é a minha irmã, simplesmente para se safar. A gente precisa ser um pouco mais comedido na hora de fazer avaliações sobre as pessoas que estão ao nosso redor. E por último, esse terceiro episódio da verdadeira história do mundo nos incentiva a necessidade de dependermos de um Salvador divino. A gente não vai dar conta de curar o mundo sozinhos. A gente não vai dar conta de acabar com a fome, com a miséria, com as desigualdades, com as injustiças, com as doenças, com o desemprego, simplesmente mudando de presidente, mudando de regime de administração pública. A gente precisa de algo mais profundo, a gente precisa de Jesus, do Deus encarnado que foi enviado para a história para efetivamente resgatar o domínio e o governo de Deus sobre todas as coisas. Uma autoavaliação mais humilde, um olhar menos rigoroso para o outro e a necessidade de um Salvador divino. Vamos orar? Deus amado, nós humildemente buscamos a Tua face nessa hora, reconhecendo que nós somos pecadores, frágeis, limitados, que muito embora a gente às vezes queira fazer o bem, o que a gente acaba fazendo é o mal. Perdão por isso, Senhor. Perdão também por vezes cobrarmos aqueles que estão próximos a nós com uma régua que nem mesmo pode nos aprovar. Nós precisamos, por isso mesmo, de um Salvador divino. Nós precisamos de Jesus, o Teu Filho que foi enviado ao mundo para levar as nossas culpas, os nossos erros, as nossas mazelas sobre Ele, e ser crucificado para que então a paz pudesse ser possível no nosso coração. A gente continua orando a Deus, para o Senhor, pedindo: cura o nosso mundo, cura o nosso país, cura a nossa cidade, cura as nossas vidas. Usa, ó Deus,
as nossas vidas, com a fragilidade que temos, ó Deus, com as limitações que possuímos, para produzir alguma coisa boa, pelo poder de Jesus, pela graça de Jesus. Ajuda-nos a deixar um legado para as próximas gerações que de fato agrade ao Senhor, traga contentamento ao teu interior, Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.